Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira. Hoje vamos continuar com a leitura do 13º capítulo do livro da Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 13. Agora vou me apressar para chegar à parte mais comovente da minha história. Vou relatar os eventos que me marcaram com os sentimentos que, a partir do que fui, me tornaram o que sou. A primavera avançou rapidamente, o tempo ficou bom e o céu sem nuvens. Fiquei surpreso porque antes era deserto e sombrio, agora florescia com as mais belas flores e o mais vibrante verdor. Meus sentidos eram gratificados e refrescados por milhares de aromas de prazer e milhares de paisagens de beleza incomparável. Num desses dias, quando os camponeses descansavam periodicamente do trabalho, o velho tocava seu violão e os filhos ouviam. Observei que o semblante de Félix estava melancólico, além da expressão que ele suspirava com frequência. Assim que o pai parou de tocar a música, conjecturei, pelo modo de agir, que ele perguntaria a causa da tristeza ao filho. Félix respondeu num tom de voz alegre e o velho começou a música, até que alguém bateu à porta. Era uma mulher a cavalo, acompanhada por um morador local como guia. Ela estava vestida com um traje escuro e coberta com um véu preto grosso. Agatha fez uma pergunta, a qual a estranha respondeu, pronunciando apenas o nome de Félix, num tom de voz doce. Esse tom de voz dela era musical, mas diferente daqueles dos meus amigos. Ao escutar essa palavra, Félix se aproximou de súbito da desconhecida. Ela, quando ouviu, levantou o véu, e eu observei um rosto angelical, em beleza e expressão. Seus cabelos eram negros, reluzentes e curiosamente trançados. Os olhos eram escuros, mas gentis e vivos, as feições de proporções regulares e a cútis maravilhosamente bela, com as maçãs do rosto tingidas num belo tom rosado. Félix pareceu ficar deslumbrado de prazer ao vê-la. Todo o traço de tristeza desapareceu de seu rosto, e instantaneamente ele expressou um grau de alegria eufórica, de que eu dificilmente poderia acreditar que ele fosse capaz de alcançar. Seus olhos faiscavam, enquanto seu rosto corava de prazer. Nesse momento, eu achei tão bonito quanto a estrangeira. Ela parecia afetada por diferentes sentimentos, limpava algumas lágrimas de seus belos olhos, estendia a mão para Félix e a beijava com entusiasmo, chamando-a pelo que pude distinguir de minha querida árabe. Ela não parecia compreendê-lo, mas sorria. Ele ajudou-a a apear e, dispensando o guia, conduziu-a para dentro da casa. Houve alguma conversa entre ele e seu pai, e a jovem estranha se ajoelhou aos pés do velho para beijar-lhe as mãos, mas ele a levantou e a abraçou afetuosamente. Logo percebi que a estranha, embora emitisse sons articulados e parecesse possuir uma linguagem própria, não era entendida e nem compreendida pelos camponeses. Eles faziam muitos sinais que eu não compreendia, mas vi que a sua presença difundia a alegria pela casa, dissipando a tristeza tanto quanto o sol dissipa as névoas da manhã. Félix parecia particularmente feliz e saudava sua árabe com sorrisos de prazer. Ágata, a sempre gentil Ágata, beijou as mãos da adorável moça e, apontando para seu irmão, fez sinais que me pareciam significar que ele andava triste até a chegada dela. Algumas horas foram passadas assim, enquanto eles, por seus semblantes, expressavam uma alegria cuja causa eu não compreendia. Depois, descobri pela frequência de repetição de alguns sons que a estranha repetia para eles, que ela se esforçava para aprender a linguagem deles e instantaneamente me ocorreu a ideia de que eu deveria usar as mesmas instruções para chegar ao mesmo fim. Ela aprendeu cerca de 20 palavras na primeira lição. A maioria delas, na verdade, eram aquelas que eu havia entendido antes, mas aproveitei as outras. Conforme a noite veio, Agatha e a árabe se recolheram cedo. Quando se separaram, Félix beijou a mão da moça e disse: Boa noite, doce Safi. Sentou-se e conversou por mais algum tempo com o pai.
Com a frequente repetição do nome dela, conjecturei que sua adorável convidada seria o assunto da conversa. Desejava ardentemente compreendê-los e inclinei todas as minhas capacidades para esse propósito, mas percebi que era totalmente impossível. Na manhã seguinte, Félix saiu para o trabalho, e depois de terminadas as ocupações habituais de Agatha, a árabe sentou-se aos pés do velho, pegou o violão dele e tocou algumas canções de beleza tão fascinante que logo se derramaram lágrimas de tristeza e prazer dos meus olhos. Quando ela cantava, sua voz fluía numa cadência rica, alçando ou baixando, como um rouxinol dos bosques. Quando terminou, ela entregou o violão a Agatha, que a princípio não o quis aceitar, porém logo depois ela tocou uma canção simples, e sua voz acompanhou-a com as tonalidades suaves, mas sem a maravilhosa intensidade da estrangeira. O velho se mostrou encantado e disse algumas palavras que Agatha se esforçou para explicar a Safi, e pelas quais ele parecia querer expressar que ela lhe concedeu um prazer enorme com sua música. Nesse momento, os dias transcorriam tão pacíficos como antes, com a única mudança de que a alegria tomara o lugar da tristeza no semblante dos meus amigos. Safi estava sempre alegre e feliz. Ela e eu melhoramos rapidamente no conhecimento da linguagem, de modo que em 2 meses comecei a compreender a maioria das palavras proferidas pelos meus protetores. Enquanto isso, o terreno dos fundos também ficou coberto da relva, e cercas verdes entremeavam-se de inúmeras flores, doces no perfume e suave aos olhos, como estrelas de pálido resplendor entre os bosques ao luar. O sol ficou mais quente, as noites eram claras e amenas, e os meus passeios noturnos eram um prazer extremo para mim, embora fossem consideravelmente encurtados pelo atraso do pôr do sol e pela antecipação da aurora. Eu jamais me aventurava a sair no exterior durante a luz do dia, receoso de receber o mesmo tratamento que havia sofrido na primeira aldeia em que entrei. Meus dias eram passados com estrita atenção para que eu pudesse mais depressa dominar a linguagem, e posso me vangloriar que melhorei mais rapidamente do que a árabe, que entendia muito pouco e conversava com um sotaque recortado, ao passo que eu compreendia e podia imitar quase todas as palavras que eram faladas. Enquanto melhorava na fala, aprendi a ciência das letras, da maneira como era ensinada à estrangeira, e isso abriu diante de mim um amplo campo de admiração e prazer. O nome do livro pelo qual Félix instruía Safi era As Ruínas dos Impérios, de Volney. Eu não teria entendido a substância desse livro se Félix não o tivesse lido com explicações bem detalhadas. Ele escolheu essa obra, pelo que disse, porque o estilo declamatório era moldado em imitação dos autores orientais. Nessa obra, obtive algum conhecimento superficial da história, uma visão dos vários impérios existentes no mundo até o presente e discernimento sobre maneiras, os governos e as religiões das diferentes nações da Terra. Ouvi falar dos asiáticos preguiçosos, do estupendo gênio e da atividade mental dos gregos, das guerras e das virtudes maravilhosas dos primeiros romanos, de sua subsequente degeneração e do declínio desse poderoso império, da cavalaria, do cristianismo e dos reis. Ouvi falar da descoberta do hemisfério americano e chorei com Safi pelo destino infeliz dos habitantes originais. Essas maravilhosas narrativas inspiraram estranhos sentimentos em mim. Será que o homem era de fato tão poderoso, tão virtuoso e magnífico, mas tão depravado e vil? Num momento, ele parecia um mero descendente do princípio do mal, e em outro, como tudo o que pode ser concebido do nobre e divino. Ser um homem grande e virtuoso parecia a maior honra a ser concedida a uma pessoa sensível. Ser vil e depravado, como havia registros de muitos, parecia a mais baixa degradação, uma condição mais abjeta do que a da toupeira cega ou do verme inofensivo. Por um longo tempo eu não concebia como um homem poderia matar seu camarada, ou mesmo porque a existência de leis e governos. Mas quando soube dos detalhes da depravação e do banho de sangue, meu encanto cessou e eu me afastei com nojo e repugnância. Então cada conversa dos camponeses abria novas maravilhas para mim,
Enquanto escutava as instruções de Félix, que dava a árabe, o estranho sistema da sociedade humana me foi explicado. Ouvi falar da divisão da propriedade, de imensas riquezas e de esquálidas pobrezas, de posição, de descendência e de sangue nobre. As palavras me induziram a voltar para mim mesmo. Aprendi que as posses mais estimadas por tais criaturas, que são semelhantes a você, era uma ascendência elevada e imaculada, unida à riqueza. Um homem poderia ser respeitado por apenas uma dessas vantagens, mas se não tivesse nenhuma, era considerado, salvo em raríssimos casos, um vagabundo ou um escravo, condenado a desperdiçar seus poderes para o lucro de poucos escolhidos. E eu, o que era? Da minha criação e do meu criador eu era absolutamente ignorante. Sabia que não possuía dinheiro algum, nenhum amigo, nenhum tipo de propriedade. Eu era, além disso, dotado de uma aparência horrorosa e deformada, e repugnante. Não possuía sequer a mesma natureza dos homens. Era mais ágil do que eles, e podia sobreviver a uma dieta mais grosseira. Enfrentava os extremos de calor e de frio com menos danos à minha carcaça, e minha estatura excedia a deles. Quando eu olhava ao redor, não via e nem ouvia falar de alguém como eu. Então, será que eu era um monstro? Uma nódoa sobre a terra? Alguma coisa de qual todos os homens fugiam e a quem todos repudiavam? Não posso descrever a agonia que essas reflexões infligiam à minha pessoa. Tentei dissipá-las, mas a tristeza só aumentou com o conhecimento. Oh, por que não havia ficado para sempre no bosque onde nasci, sem conhecer ou sentir nada além de sensações de fome, sede e calor? De que estranha natureza é o conhecimento? Ele se apega à mente, quando ela já se apegou a ele, como um musgo sobre a rocha. Às vezes, eu desejava afastar todo o pensamento e sentimento, mas aprendi que havia apenas um meio para superar a sensação de dor, que era a morte, um estado que eu temia, embora não compreendesse. Eu admirava as virtudes e os bons sentimentos, gostava das boas maneiras e das qualidades amigáveis dos meus camponeses, mas estava excluído de me comunicar com eles, a não ser por meios obtidos furtivamente, quando eu era invisível e desconhecido, o que aumentava, mais do que satisfazia, meu desejo de me tornar companheiro deles. Não era para mim as palavras gentis de Ágata, nem os sorrisos animados da encantadora árabe, as meigas exortações do velho e a vívida conversa do querido Félix. Não era para mim, desgraçado, infeliz, desgraçado. Outras lições me impressionaram muito mais profundamente. Ouvir falar da diferença dos sexos, do nascimento e crescimento da criança, de como o pai idolatrava os sorrisos do bebê e as brincadeiras animadas das crianças mais velhas, de como toda a vida e os cuidados da mãe se envolviam nessa preciosa missão e de como a mente da juventude se expandia e ganhava conhecimento. Também ouvi falar de irmão, irmã e todas as variações de relações que ligam os seres humanos uns aos outros entre laços mútuos. Mas onde estavam os meus amigos e parentes? Nenhum pai tinha observado os dias de minha infância, nenhuma mãe me abençoou com sorrisos e carícias. Ou, se isso aconteceu, toda a minha vida passada era agora um borrão, um vazio cego, no qual nada distinguia. Desde minha primeira lembrança, eu havia sido como era então, em altura e proporções. Nunca vi nenhum ser simular a mim, ou reivindicasse qualquer relação comigo. O que eu era? A questão recorrente era sempre respondida apenas com lamentações. Logo, explicarei as consequências desses sentimentos. Agora, porém, permita-me voltar aos camponeses, cuja história despertou em mim sentimentos tão variados como indignação, prazer e admiração, mas que terminou, de minha parte em relação aos meus protetores, como eu gostava de chamá-los, no meu inocente e meio doloroso auto-engano, com muito mais amor e reverência. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.